E hoje nós temos um dia especial, que é o nosso Business Day, e por isso nós teremos a apresentação especial da nossa esfera de saúde, bem-estar e serviços para pessoas físicas. Então, por isso, hoje teremos 8 palestrantes. Então, vamos chamar aqui conosco o Tato Fischer, o nosso terapeuta vocal, a Ana Kennerly, nossa advogada em Direito Previdenciário da APK Advocacia, Antoine Calil, nosso advogado em Direito de Família e Sucessões da FRK Advogados, Arthur Ricardi, nosso psicólogo da Arthur Ricardi Psicologia e Treinamentos, Edson Pereira, nosso especialista em alisamento capilar pela lisoterapia, Gil Neves, nossa coach e desenvolvimento pessoal da Gil Neves Treinamentos, Leonardo Gamberini, da agência de viagens Total Tour, e a Roberta Borges de Melo, da ONG Instituto Ário. É com vocês, boa apresentação. Uma galera, vamos testar hoje aí. Vamos começar então. Venham todos aqui, ó, pra frente, para ficar todo mundo apertadinho aí atrás. Bora lá, vamos falar da transformação do caos ao melhor de si. Todos vocês sabem como gerar resultados e também sabem o preço disso. Agenda lotada, mente acelerada, decisões a serem tomadas a todo instante. Nem sempre assim nós. O caos do empresário não é a desorientação, é o excesso. De Areia Branco nos convida a uma reflexão. Como crescer sem se perder de si? Essa história começa no caos, mas caminha para a solução a partir do momento que decidimos escolher andar e caminhar em frente, escolhendo profissionais diferenciados para nos apoiar em cada um dos desafios para a nossa jornada. Nesse janeiro breve, eu quis trazer 2 temas muito especiais. Quando você tem uma empresa e tem colaborador, provavelmente pode aparecer um CID de burnout. Mas quando você é um empresário, quando você é autônomo da sua empresa, provavelmente, se você estiver passando por uma crise e passar no psiquiatra, você vai ver um CID de transtorno de ansiedade generalizada. Muito comum entre nós empresários. Infelizmente, por não ser empresário, você não pode parar de trabalhar, você não pode tirar férias e você não pode pegar o atestado médico. Isso acontece porque muitas vezes você é o resolvedor de problemas, apagador de incêndios. Muitas vezes o medo impacta e trava a sua vida. Muitas vezes você precisa organizar as emoções, os sentimentos e muitas vezes os padrões e as crenças que coordenam a sua vida. Por isso, eu culpo vocês que estejam passando por algo do tipo para tentar uma sessão de terapia antes que a sua empresa fale, e a empresa não para só por problemas de caixa. Muitas vezes para por fadiga mental do dono da empresa. A transformação na tua vida acontece a partir de uma única decisão. A decisão de assumir as rédeas da sua vida. E assumir as rédeas significa parar de reagir ao ambiente, aos problemas, às urgências e começar a agir com intenção. Mas é muito difícil sustentar essa decisão sem acompanhamento, porque vamos combinar? A rotina nos engole, o cansaço pesa e nessa hora a gente acaba voltando para o piloto automático. É aí que eu entro, extravando o interno, orientando o externo e inspirando a ação, ajudando empresários a terem mais clareza, foco, direção, autoconfiança para terem mais resultados sem se perder de si. E falando em estratégias, INSS também é uma estratégia financeira, porque insegurança financeira adoece. Já falei para vocês aqui que todo mundo que trabalha tem que contribuir para o INSS, não só o CLT. Então é importante sim se planejar, se organizar para ter uma velhice agradável no futuro. O planejamento ele traz clareza sobre quando e quando você vai se aposentar. Ele diminui a ansiedade e a insegurança financeira, porque você sabe que vai poder contar com esses valores no futuro. E ele também é uma estratégia personalizada para cada fase da sua vida.
Porque não pensamos no INSS só como aposentadoria no futuro, mas sim no decorrer do caminho. Se você fica incapaz ao trabalho por um determinado período, ocorre um acidente, ou se tem uma doença e acaba precisando se afastar, os benefícios por incapacidade do INSS está aí. E no caso do falecimento, gera sim uma pensão por morte aos seus dependentes, desde que seja contribuinte. Então, o planejamento ele traz autonomia, dignidade e liberdade de escolha no futuro. Porque planejar a aposentadoria é um ato de autocuidado, de respeito com a sua própria história e de amor com quem você vai ser amanhã. É comum ao empresário de sucesso que ele construa ao longo da vida um patrimônio. Isso me faz lembrar de uma velhinha, né? Uma vez eu ouvi dizer assim: meu filho, depois que eu não estiver aqui, eles é que se virem com o que vão fazer com o patrimônio. Não é? Quer dizer, não vou estar aqui, se eles vão obrigar ou não, mas essa não é a melhor postura. Né? Porque aquela pessoa que constrói patrimônio e tem herdeiros, tem filhos, ela deve se preocupar com o bem-estar deles. Uma vez eu atendi um senhor que vinha se recuperando de um câncer e ele era casado em segundas núpcias. Só que do primeiro casamento ele tinha 4 filhos. E no segundo casamento ele construiu junto com a esposa um patrimônio de 20 milhões de reais. Em determinado momento ele pensou: bom, se eu partir antes da minha esposa, ela vai ter que lidar com 4 filhos que não são dela. O que ele fez? Ele fez um testamento com muitos detalhes, não lesando os filhos, ele não tirou nada dos herdeiros, mas ele organizou, ele registrou como é que a divisão deveria ser feita quando não estivesse aqui. Esse é um gesto de amor e de cuidado não só com a esposa, mas com os próprios herdeiros. Então as pessoas precisam pensar que, em vez de deixar patrimônio, se elas não tomam esse cuidado, elas acabam deixando o caos daqueles que ficam. Embora a gente precise pensar no futuro e planejar, também é importante pensar no presente e num autocuidado. E se eu tivesse cabelos, certamente eu teria o Edson na minha agenda. Mas como ele faz parte do grupo, eu tenho o Edson na minha agenda para indicar para as pessoas que têm cabelos. Muito bem. Quando a gente fala sobre saúde mental e emocional, quando a gente remete a resolver se passando para a cabeça daquela pessoa, daquele indivíduo. Mas a verdade é que a mente conversa com o corpo o tempo todo, né? Principalmente, às vezes, numa imagem refletida pelo espelho, né? E algo comum que acontece nas nossas unidades da lisoterapia é a gente chegar falando: eu não me reconheço mais, eu não consigo mais me identificar por conta do meu cabelo. Questão nosso bicho, então as queixas relata com isso. E você liga essa informação com um cabelo sem brilho, sem estrutura, sem forma, né? Sem realmente a identidade. E a mensagem que eu vim deixar aqui para vocês hoje é que cuidar da autoimagem não é vaidade, é retomar a segurança, né? O autocuidado. E no Janeiro Branco, a transformação ela não precisa vir de dentro para fora apenas, ela pode vir sim de fora para dentro, né, Tato? Tá mesmo. A lisoterapia não é apenas um alisamento capilar, né? Ela é um procedimento que consegue recuperar a sua segurança e a sua autoestima. De preservar, cuidar da saúde mental é um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta agora. Imaginem dos anos que vêm por aí. Então é agora que a gente precisa transformar, cuidar, semear para que lá na frente a gente consiga preservar a vida na Terra. E isso tem tudo a ver com o Instituto Área de Artefistas Humanos, empresários conscientes, amorosos e com propósito investem em projetos que realmente colaboram com a preservação da saúde mental. E o Instituto faz isso naturalmente, porque a terapia que Paulus
ela promove química boa do cérebro, que traz bem-estar, amplia a qualidade, melhora a qualidade de vida e promove ali uma série, produz uma série de hormônios que são fundamentais para a saúde mental e emocional. Bom, e qual que é o nosso papel como operadores de turismo, como consultores, para a gente desempenhar a nossa função na melhoria, na transformação dessa pessoa, né? Quando ela vem do caos. Já vimos que no cotidiano é isso, né? Não tem novidade, todo dia estressante, bastante meta, bastante esgotamento. E de que maneira que a viagem contribui? É aquele momento que a gente tem um tempo de qualidade para, afinal de contas, se reconectar, voltar mais leve, voltar de bagagem cheia, né, com boas memórias, boas lembranças, para que aí sim a gente consiga, né, fazer o nosso papel. E não associar também a viagem, o descanso com luxo. Cada um tem um interesse, cada um tem uma vontade. A gente, com a nossa expertise, pegar isso e transformar aquela viagem de acordo com o seu interesse, de acordo com o seu bolso também, não associar o luxo. E sendo uma ferramenta necessária, né, para que a gente consiga depois voltar leve e atingir as metas. E defendendo a saúde mental, eu queria só lembrar para todos nós, inclusive para mim, que a gente tem a maior ferramenta, o maior instrumento que a gente tem, que é a nossa própria voz. Através da sua voz você consegue encontrar consigo mesmo, se encontrar com Deus, todas as religiões sabem disso. Então, cante, solte sua voz, brinque com ela, e aceite sua voz como ela é, linda, como de cada um de nós. Nossos pedidos de referência, eu não vou ler todos, depois eu mando no grupo, mas aqui tem o específico de cada um. E o empresário forte não é o que aguenta tudo sozinho, é o que constrói redes, e aqui cada profissional faz a sua parte. Por isso, cuidamos do todo, do caos ao melhor do si. Vamos finalizar então com a canção que o Sato encaminhou no grupo para todos nós. Vamos lá, Tato? E essa canção eu cantei como uma canção que muitos até conhecem, que é uma como foi traduzida do italiano dentro da obra que se chama Saltimbanchi, eu traduzo do termo de Coelho. Então eu fiz essa primeira que a gente vai cantar e vocês têm ali a letra. Cante pra gente, brinque conosco. Os bem melhores, cada um com sua voz. Todos povos, suas cores, a canção de todos nós. Todos juntos somos fortes, somos flechas, somos arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada a temer. Juntos somos melhores, cada um com sua voz. Todos somos suas cores, a canção de todos nós. Todos juntos somos fortes, somos flechas, somos arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada a temer. Sim, tá tudo bem. Desafio dado, desafio cumprido pela nossa coordenadora de crescimento e terão a nossa apresentação da esfera de saúde e bem-estar, espero que tenham tocado. Muito obrigada. Então, tem momentos dessa espera, mostrando o porquê da espera, né? Justamente porque juntos somos melhores e somos mais fortes. E eu gostaria de perguntar agora para o Tato Ficha, que é o líder dessa nossa esfera de serviços para a pessoa física, saúde e bem-estar, por que escolheram o BNI? Bem, em que outro lugar, em que outra plataforma ou em que outro ambiente você pode encontrar tantas
oportunidade de negócio de tantas esferas diferentes ao mesmo tempo. Só aqui no BNI. Parabéns a todos.